Bom dia, estamos de volta, conversando aqui com o meu entrevistado, ele perguntando, nossa, você tem 55, parece que é 60. Muito bom dia, estamos de volta, 8h43, estamos aqui com o programa Sul Notícias, na sequência de entrevista, mas eu quero mostrar para você aqui, ó, festa de São Cristóvão, acontecendo já desde o dia 14 de maio, com bingo, e agora a missa das empresas. Hoje é dia 29, quarta-feira, o padre Gilson Pereira, lá de Sombrio, tem uma história muito bonita. Os pais dele são catadores de reciclável. Olha só. E trabalharam muito para ele poder estudar no seminário, formaram uma criança educada, um menino com vocação, e hoje ele é padre, e ele vai celebrar a missa, uma caravana saindo da igreja matriz e indo até a empresa Giovanni Multimarcas, que será onde será feita a missa da empresa na celebração de São Cristóvão, padroeiro do Parque das da Cidade Alta, padroeira da Cidade Alta, onde é também a matriz da paróquia Sagrada Família, mas a grandiosa festa de São Cristóvão, a 43ª festa de São Cristóvão. Você não deixe de participar. Hoje a missa começa, a caravana é às 18 horas, vai rodar o bairro, vai rodar a cidade, chamando todos para a celebração eucarística, que vai ser às 19h30 na empresa Giovanni Multimarcas. Então, você de Araranguá, de toda a região, Ermo, Meleiro, Arroio do Silva, Sombrio, Jacinto, Turvo, todo mundo que quiser participar da celebração do Padre Gilson, na programação da festa de São Cristóvão, hoje na empresa Giovanni Multimarcas. Ô Xixo, eu fico imaginando o orgulho dos pais, do Padre Gilson, hein? Que história linda. Eu fui festeiro, ele participa de todas as festas de Santo Antônio do Sombrio. Eu fui festeiro em 2019 e a gente convidou para que ele fizesse parte da celebração, e como é em Sombrio, os pais estavam lá. Legal. E a gente prestou uma homenagem. Uau. Em nome de todos os pais vocacionados de Sombrio. Perfeito. Sombrio tem 15 padres. Nossa. Só da paróquia de Sombrio formados, coordenados, e outros que já estão estudando. Então, a gente entregou uma homenagem aos pais do Padre Gilson. Eu estou aqui conversando com o professor, professor de História. Professor de História. Professor de História, Jefferson Cardoso, lá de Turvo, e que, diante do momento que o país vive, sai da inércia, sai da posição passiva e se torna um ator ativo do processo eleitoral deste ano, colocando-se à disposição para a eleição proporcional por Santa Catarina como pré-candidato a deputado federal pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, um partido que tem uma história muito grande no país. Eu sempre defendi que nós tivéssemos instituições fortes, como em grandes países, como países desenvolvidos, onde as instituições são preservadas e as pessoas que integram as instituições precisam respeitar os princípios das instituições. Assim, nós temos a menor possibilidade de haver perversão no processo político. E o PTB é uma instituição que tem uma história muito grande, desde antes de 64, ela já na década de 50 já estava inserida no contexto político brasileiro. Depois passou o período do regime militar, o regime do bipartidarismo, depois na redemocratização, se é que ela aconteceu de fato, a gente tem aí o PTB voltando com seus quadros a fazer parte, e sempre foi ativo e participante do cenário político brasileiro. Professor Jefferson, bom dia, obrigado pela presença. Já conversamos, mas fica aqui o cumprimento e o agradecimento pela presença, para que a gente pudesse trocar informações e apresentar, não que não o conheço, mas agora nessa condição de pré-candidato a deputado federal. Por quê deputado federal e por que o professor sai do banco escolar para se tornar ativo no cenário político? Bom dia, é nessa câmera aqui? Essa é a 7 a sua. Perfeito. Bom dia, Xixo. É um prazer, é uma honra estar aqui com você, e também muito bom dia aos nossos telespectadores da Sul Notícias, E o que acontece? Há um bom tempo, Xixo, eu venho fazendo uma autocrítica, certo? Porque a gente fica só vendo as coisas, observando o cenário e reclamando,
e a gente fica ali numa posição de conforto, né? Numa zona de conforto, criticando e sem fazer o papel principal do cidadão, que é ir a campo, que é atuar, que é expor as suas ideias, que é para o confronto de ideias. Como professor, isso coube a mim uma responsabilidade a mais. Eu comecei a analisar que eu estava muito, vamos dizer assim, inerte nesse processo todo. Vendo todo esse dinamismo político, como nós estávamos comentando aqui, a política é muito dinâmica, mas nós estamos vivendo um tempo agora de muito mais dinamismo, né? Uma polaridade, e isso começou a me trazer assim um certo incômodo. Comecei a pensar comigo, bom, a posição que eu estou no momento não é do meu perfil. Eu sempre fui uma pessoa mais aguerrida, porém, algumas situações da vida vai colocando você um pouco mais nessa zona de conforto. Mas eu parei, comecei a analisar assim, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aonde, Xixo? No ano passado eu fui até Florianópolis. Peguei meu carro e fui lá no gabinete do então deputado estadual e agora pré-candidato ao Senado, Kennedy Nunes, e eu cheguei lá com a seguinte proposta: Kennedy, eu quero lhe ajudar na sua campanha de pré-candidato ao Senado. E ele ficou muito contente, como diz ele, tem mais gente pedindo ajuda do que emprestando, né, ajuda. E aquilo ali acabou criando uma certa amizade e a gente foi conversando, a gente foi alinhavando até que chegou o momento que eu me coloquei à disposição do partido. Então tomamos essa iniciativa de sermos pré-candidato a deputado federal. E nós temos as nossas bandeiras, né, do partido, que são a base nossa de trabalho, né, o nosso combate contra as drogas, contra o aborto, contra a pedofilia, contra a ideologia de gênero, né? Mas, entretanto, eu tenho uma bandeira específica, Xixo, que como professor há quase 20 anos, não é uma bandeira de hoje, já de bastante tempo, certo? Que é combater a doutrinação em sala de aula e também fora da sala de aula, porque hoje a gente observa que, principalmente na minha área, Xixo, onde envolve história, sociologia, filosofia e geografia, a gente observa, isso é factual, tá? A grande influência do viés ideológico de esquerda dentro das salas de aula e principalmente nas universidades. Então foi um dos motivos, foi um dos gatilhos, foi algo que me elencou no meu intelecto de pensar assim, bom, eu preciso fazer algo como professor, como cidadão, como pai de família, eu preciso agir nesse ponto. E eu acho que isso para mim veio como uma missão que muitas pessoas às vezes falavam para mim: Jefferson, você precisa fazer alguma coisa, você tem argumentos, você estuda, você é engajado nessa questão de combater essas bandeiras. Mas eu estava, como falei para você, na zona de conforto. É bom você ficar ali em casa, no Facebook, no Instagram, né? Nos bate-papos de grupo, né? E só criticando. Mas eu pensei, bom, eu preciso pular para o outro lado do balcão e eu preciso ir para o embate. Eu preciso mostrar para as pessoas, verbalizar para as pessoas aquilo que eu penso, do que está acontecendo e o que eu posso fazer, caso Deus permita que a gente chegue na Câmara Federal. Professor, o senhor dá aula para que faixa etária de alunos? Então, Xixo, no ensino médio eu pego das séries iniciais, certo? Que vai do 6º ano até o ensino fundamental. Do ensino fundamental, certo? Daí vai do 6º ano ao 9º ano e também das séries finais do ensino fundamental, do ensino médio agora, né? Daí vai 1º, 2º e 3º ano. Certo. Me diz uma coisa, professor, o conteúdo hoje, eu sou do tempo que eram os livros em série. Certo. Começava na 5ª série, 6ª série, isso. Série, ginásio. Fazia o ginásio. Perfeito. E o meu irmão, eu tinha um livro, estava estudando na minha frente, eu no ano seguinte usava o livro dele. O que me preocupa é assim,
Qual é o conteúdo que está nesses livros hoje? Esse material, ele retrata exatamente a história do Brasil, porque eu acompanho o material dos meus filhos, que eles estudam numa escola privada, porque eu tive que botar em função da pandemia, senão eles iam ficar muito atrasados do ponto de vista que a escola não voltava, e eu coloquei numa escola privada. Corto um 8 para conseguir mantê-los lá, mas aí eu e minha esposa temos esse desafio. Cortamos privilégios para poder fazer isso. Perfeito. E eu olho muito o conteúdo que vem. Vem livros lá dizendo que na colonização do Brasil os índios foram dizimados. Existe uma mudança da história. Eu tenho a sensação de que a história que me contaram quando eu ia para a escola é diferente dessa história agora. Quem vence a guerra conta a sua história, né? Então a história é contada por aqueles que venceram. E a sensação que eu tenho é que nos últimos 40 anos essa história foi violentada de certa forma. Há uma injustiça muito grande. E aí eu culpo o governo revolucionário ou golpista militar da proclamação da República, que apagou toda a história rica do nosso império, que foi uma história de desenvolvimento. E o que aconteceu? Eu não quero fugir da política, mas um breve comentário. Mas isso está muito ligado à política, Xixo. Aí que está a questão. Eu fui entrevistado outro dia e o entrevistador assim, mas quais são os seus projetos políticos? Eu não estou me candidatando para ser mais um deputado, para ficar trazendo emendas. Só isso, né? Eu preciso agir no campo das ideias, porque não adianta, os ideais estão ligados à política. Olha só, por falta de ideais, a Colômbia agora caiu na mão de um presidente ex-guerrilheiro das Farc, por falta de entendimento sobre ideais, por não compreenderem a ideologia comunista. Certo? A Argentina, com Alberto Fernandes, que é um fantoche na mão da família Kirchner, está aí, resultado, socialismo. Venezuela, socialismo. Chile. Bolívia, socialismo. Gabriel Boric, no Chile, socialismo. Evo Morales, na Bolívia, também Pedro Castillo, né? Agora no Peru. Então veja só, quando nós não debatemos a questão de ideais, para os esquerdistas, no caso, a questão ideológica, aí que está o nosso grande pecado, o nosso grande erro. Nós precisamos tocar na ferida. A base de tudo é a cultura. A cultura e a religião desemboca lá na política. E aí que está o grande debate. E aí a sua pergunta é muito pertinente. O que houve com a história do Brasil? Vamos fazer aqui uma análise disso. O grande problema já começou lá no golpe da República em cima da monarquia. O que foi acontecendo? Cada governo se recria, vamos dizer assim, entre aspas, uma história sobre os negros, sobre os índios. Então, cada governo que assume o poder, eles vão lá e colocam certos professores, certos intelectuais, certos historiadores, que passam a ser, então, aqueles que determinam a história do Brasil, e a história vai sendo mudada. Os monopolizadores do pensamento. Justamente. E das virtudes. A cada período vai surgindo, então, uma nova narrativa. E esse é o grande problema, Xixo. Existe o fato e existe a narrativa. O grande problema é que a esquerda sabe manipular muito bem a narrativa. Eles estão, desde os anos 50, atuando dentro do Ministério da Educação no Brasil e nos estados. E aí tem um aspecto importante, que um povo sem conhecer uma história, sem pertencer a uma história, ele não pertence a ninguém, então ele é usado e manipulado. Ele não conhece nem o presente, muito menos o futuro. É verdade. E o grande problema nosso é a questão da narrativa. Professor, eu vejo da seguinte maneira o processo político agora. O senhor enfrenta um status quo de um
staff já existente, né? Um establishment político, vamos dizer assim, de partidos históricos e elementos e pessoas inseridas já na vida política e não na vida do momento político, né? Mas envolvido na vida política, na memória do eleitor, que o eleitor decide o voto nos últimos 15 dias, na grande essência, como chegar a sua mensagem até a maior parte das pessoas, qual é a estratégia que o senhor pretende fazer para que todos possam entender esse momento político, né? E eu tenho falado aqui que quando o parlamentar está em campanha, ele tem que ir falar com o povo. Quando ele está eleito, ele tem que trabalhar. Isso. Porque se ele não vai trabalhar, ele é ausente na Câmara. Mas se ele não está na cidade, ele não veio mais aqui. Só vem pedir voto. Não, depois que ele ganhou o voto, ele foi trabalhar, que ele tem que estar trabalhando. Claro. E se não trabalhar, aí sim ele tem que ser cobrado, se não vai lá. Como chegar a sua mensagem até as pessoas nesse momento, nesse curto espaço de tempo? Como o senhor pretende fazer isso? Como professor, a gente acaba sendo muitas vezes um pouco prolixo, né? Querendo explicar, deixar bem explicadinho, porque a gente vê o eleitor campanha não dá tempo como um aluno. E isso, às vezes, desgasta muito a gente. Então, o que a gente está fazendo? Visitando o máximo de igrejas, porque eu sou do meio evangélico, né? Então, o que eu estou fazendo? Visitando o máximo possível de igrejas, conversando com lideranças evangélicas, também com lideranças católicas, né? Fazendo reuniões, certo? Procurando o máximo de emissoras que abram a porta para a gente expor as nossas ideias e mostrar que nós precisamos, Xixo, levar a questão desse conhecimento político para as pessoas, para que elas possam entender o contexto político brasileiro, a que ponto nós chegamos hoje, essa fatura alta que estamos pagando hoje por não conhecermos o nosso histórico político, por aceitarmos tudo aquilo que era nos imposto. E agora existe sim uma parcela da sociedade que está se levantando, que está começando a questionar, que está começando vamos dizer assim, a rebater as questões que vêm de um outro lado, porque nós tínhamos só um viés, nós não tínhamos esse viés, essa intermitente, nós tínhamos só de ida, né? Nós tínhamos aí o controle total das redes televisivas, por exemplo, né? Não vou citar nomes aqui, mas elas que determinavam as notícias. E determinam ainda. E determinam, sim, boa parte. Não, certo? É lamentável isso. E começou então com as redes sociais essa oportunidade das pessoas começarem assim, informar por outras vias, através do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, do Instagram, e isso começou a despertar, começou a trazer uma interação maior, e isso começou a dar reflexo, certo? Claro, muito bem você colocou, e ainda determina, né? A grande mídia ainda determina isso, mas a gente começa então por esse meio, esse trabalho de conscientização. Eu sei que é um trabalho formiguinha, né? É um trabalho difícil, a gente não tem uma estrutura, né? É um partido pequeno em Santa Catarina, né? Nós estamos, vamos dizer assim, trabalhando o PTB em todas as micro-regiões, nós estamos ali fortalecendo com executivas, né? As executivas estão nos ajudando muito também a levar as nossas ideias, a levar o nosso nome, mas a nossa intenção, a minha principalmente, é de trazer essa conscientização ao eleitor. Nós precisamos conhecer a nossa política do passado para nós compreendermos a situação política do presente, para que no futuro, para que no amanhã, os nossos filhos, as nossas crianças venham usufruir de um Brasil melhor. Porque o que nós vivemos hoje é um país polarizado e isso acaba dando grandes e sérios problemas para a política, para a economia e para demais segmentos. O partido já definiu a data da convenção com a homologação das candidaturas? Já tem uma data pré-determinada que seria dia 27 de julho, se eu não estou equivocado. É o início do prazo, é 1º de julho. Até 5 de agosto é o prazo final. Isso. Normalmente acontece no final de julho, né? Justamente nessa... Há um alinhamento grande do PTB com o PP de Esperidião Amin, que pode alinhar, inclusive o Kennedy sempre fala, quando esteve aqui conversou, ele vai estar junto com candidatos que não tenham
que tenham ficha limpa, Isso. que não tenham histórico. E os senadores pediram a mim até que prove em contrário, com a longa vida dele, 47 anos de vida pública, se mantém com esse meio imagem ilibada, né, de não ter nenhum tipo de ranhura na imagem. Ele se contenta com isso. Ele é um pró-governo federal, o Nunes, o Kennedy. E é uma linha que o partido deve seguir. E a pauta, uma das pautas que deve estar em voga e que cada vez mais o eleitor vai cobrar é a questão de uma reforma do judiciário. Com certeza. Mudança no STF, ou estabelecer mandato, ou diminuir o tempo de idade do ministro, porque o ministro do STF não é juiz. Ele atua como juiz, mas muitos lá nem juiz foram na vida. Nunca, não nem passaram. Concurso. Então, e permitir que o judiciário advogue em causa própria é uma coisa até inconstitucional. Tem que partir do legislativo. Tem que partir do Congresso esse disciplinamento, essa reforma. Tem que ter reforma política, tem que ter reforma no legislativo, tem que ter reforma na administração, tem que ter reforma tributária, mas tem que ter reforma no judiciário. Como o senhor vê essa questão? Quais os pontos que o senhor acha que são nevrálgicos e que precisam ter uma mudança? Olha só, Xixo, olha quanta coisa tem que ser feita no Brasil. Olha em poucos minutos, quantas coisas você enumerou que tem que ser resolvida na nossa nação. Nós temos uma nação tão potente, uma nação tão pujante, né? E nós temos que organizar tudo isso. E isso passa, tá? Lá vou eu de novo, isso passa pelo debate, pelo entendimento histórico, pela compreensão histórica política, pelas questões de ideias, tá? Graças a Deus que surgiu essa via de informações que foram as redes sociais, né, que começaram a levar a população, ao povo, à grande massa, as informações desvinculadas da grande mídia. Então o que acontece? Agora eu vou chegar nesse ponto. Grandes reformas precisam acontecer, principalmente no judiciário. Porque nós temos lá, não são ministros, são semideuses. Além de eles não terem uma carreira, vamos dizer assim, com uma grande bagagem, né, intelectual, tem ministro lá, o cara nunca foi juiz. A grande maioria. Só tem um, só o Fux já foi juiz. Só o Fux. Alguns tentaram fazer concurso e não passaram. O Celso de Mello daí agora foi aposentado, né? Que também daí foi juiz. Os demais... Marco Aurélio. O Marco Aurélio de Mello, né? Os demais eram advogados, né, de partidos políticos, né, e que depois eram indicados. E aí que está o grande problema. Foi ideologizado o nosso STF. Então, veja bem, dos 11 ministros que nós temos lá, 7 foram indicados por partido, por questão ideológica, por questão de alinhamento de pensamento político. Então o que acontece? Tudo isso vai reverberando depois na sociedade. Então nós vemos hoje várias questões que nós defendemos, por exemplo, nós somos contra o aborto. E nós temos lá um STF que, se a população não se atentar, daqui a pouco eles estão aprovando o aborto em qualquer instância, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, isso reverbera na questão intelectual do cidadão. O meu anseio, permitindo Deus que eu chegue à Câmara dos Deputados, Xixo, é trabalhar exatamente isso dentro do MEC. Nós precisamos, os conservadores precisam tomar um espaço dentro do MEC. Hoje, 99% das pessoas que ocupam aquele ministério são de viés esquerdistas. E isso repercute lá na sala de aula, na formação do cidadão. Daí, automaticamente, nós temos um cidadão mórbido, com um pensamento mórbido, sem ação, apenas com um viés de criticidade, que é o que eles querem que você pense, é o que eles querem que você acha, e perde, então, assim, o sentido do grande debate, de saber o que está acontecendo com a nação brasileira, de saber o que é preciso fazer com a questão de uma reforma política, de uma reforma previdenciária, de uma reforma jurídica, de uma reforma na questão de leis trabalhistas.
Então, tudo isso reverbera na educação. O ponto de partida sempre será a educação. E o que está em xeque no Brasil hoje é a educação, Xixo. Nós temos hoje uma nação que investe muito e muito alto na educação. É o que eu sempre digo, não adianta ter sala de aula top, não adianta ter ar-condicionado da melhor qualidade, telão da melhor qualidade, mas se a questão intelectual nossa hoje ocupa uma das piores do mundo. Nós perdemos para países da África na questão intelectual. Nós temos um investimento altíssimo na educação, Xixo, e na questão intelectual. Graças a Deus que existe a Zâmbia. Exato. Senão nós ficaríamos em último. Em outro lugar, o meu assessor para assuntos jurídicos, sim, que é o meu suíter, bacharel em Direito, o Fabrício, está me dizendo que a Rosa Weber foi juíza do trabalho. Ah, do trabalho. Do trabalho. Tá. Uma questão, né? Bom, vou deixar para lá porque senão... Mas a Rosa Weber... Não, tudo bem. Tá. Deixa para lá, eu não vou entrar no critério. Mas ela foi juíza. Tá. Então ela tem noção do trabalho do magistério, do magistrado, desculpa. Professor, nosso tempo acabou, quero agradecer muito a sua presença. Renovar um convite para mais tarde, homologada a sua candidatura, para a gente tentar fazer um debate aqui entre os pré-candidatos à Câmara, que são aqui da região da MESC. Perfeito. Deveremos ter alguns, né? O Diego Pires, o Alex Bristotti, o senhor e os outros que houverem aqui da região do Extremo Sul, especificamente da nossa área de abrangência, para que a gente possa um confronto de ideias, né? Legal. E meio do ponto de vista de tema específico, sem um debate cruzado, mas abordando temas que vamos eleger. É uma ideia, um pensamento nosso. Isso é muito bom. Da Fundação, para que os pré-candidatos da nossa região, que são aqui comprometidos conosco, possam se apresentar. Já fica o convite aberto e deixar aqui também o espaço à disposição. Convite aceito. Para quando o senhor tiver homologado a sua candidatura, se colocar aqui então como candidato, com todas as formalidades possíveis. Ótimo. Muito obrigado, Xixo, bom trabalho para o senhor. Amém. O senhor está na escola até quando? Não, eu já, nesse momento, já se afastou? Já me afastei. Já chegou o prazo? Já estou trabalhando. Já está na lida. 9h10, vamos ao intervalo e voltamos com previsão do tempo após o intervalo.